Saudações! Esta é uma videoaula da disciplina Estruturação e Percepção Musical 2 do curso de Educação Musical à Distância da UFSCar. Nesta aula abordaremos o tema Tríades e Tétrades do campo harmônico diatônico maior. Vamos lá? Muito bem, vamos ver as tríades no campo harmônico diatônico maior. Nós temos então a escala diatônica maior, vamos tomar como exemplo a de Dó maior. Então, primeiro grau é Dó, segundo grau é Ré, terceiro grau é Mi, quarto grau é Fá, quinto grau é Sol, sexto grau é Lá, sétimo grau é Si, primeiro grau, oitavo acima é o Dó, né? Então, vamos lá. Se nós formos pensar em tríades, nós vamos ter várias tríades baseadas nessa escala. Mas antes vamos pensar o que é uma tríade. A tríade é um acorde formado por 3 notas organizadas em terças. Então, ó, se eu pegar do Dó, o Dó sendo a primeira nota, e eu pular uma terça, eu tenho o Mi. E do Mi, se eu pular uma terça, eu tenho um Sol. Então, Dó, Mi, Sol é um acorde de 3 notas formado em terças, tá? Então, isso é uma tríade. Tríade é um acorde formado em terças com 3 notas, tá? Essa outra tríade, ó, Ré, Fá, Lá, também é uma tríade. É um acorde formado em terças por 3 notas. A tríade aqui está aparecendo na ordem, mas na música pode aparecer em qualquer ordem. Por exemplo, Mi, Sol, Dó. É uma tríade, só que ela está ao contrário. Essa nota aqui, o Dó está a oitava acima, ele teria que estar a oitava abaixo para ficar nessa posição de terças, tá? Mas isso não deixa de ser uma tríade, tá? Só que na hora de eu organizar a tríade e pensar na classificação dela, eu tenho que pôr nessa ordem, tá? Em terças. Muito bem. Cada nota da tríade recebe um nome. A primeira nota é a fundamental, a segunda chama-se terça e a terceira nota chama-se quinta, tá? Isso em relação à fundamental, ó. Dó, Mi é uma terça em relação ao Dó. Dó, Sol, Dó e Sol é uma quinta. Tá? Então, se eu tenho essas tríades, agora só falta eu classificar com mais detalhe, tá? Ó, Dó, Mi natural e Sol, eu tenho Dó, Mi, que intervalo é esse? É um intervalo de terça maior. E Dó, Sol é um intervalo de quinta justa. Quando eu tenho uma tríade com uma terça maior e uma quinta justa, eu tenho uma tríade maior. Então, a tríade do primeiro grau da escala diatônica de Dó maior é uma tríade maior, tá? E a tríade do segundo grau, Ré, Fá e Lá. Vamos pensar. Ré e Fá, eu tenho uma terça menor. Ó, 1, 2, 3 semitons envolvidos, eu tenho uma terça menor. E Ré e Lá, eu tenho uma quinta justa. Vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 semitons, uma quinta justa. Então, Ré, Fá, Lá tem uma terça menor e uma quinta justa. Toda tríade que tem uma terça menor e uma quinta justa é chamada de tríade menor. Então, a tríade do segundo grau da escala diatônica maior é uma tríade menor. Então, a tríade do primeiro grau é maior, a tríade do segundo grau é menor. E a do terceiro grau? Bem, se nós formos analisar, o terceiro grau também é menor, tá? É uma tríade menor, tem uma terça menor e uma quinta justa. A tríade do quarto grau, ela é uma tríade maior, porque tem uma terça maior e uma quinta justa. A tríade do quinto grau é uma tríade maior, porque tem uma terça maior e uma quinta justa. A tríade do sexto grau é uma tríade menor, porque tem uma terça menor e uma quinta justa. A tríade do sétimo grau, aí é uma exceção, porque eu tenho uma terça menor, ó, Si e Ré é uma terça menor. 1, 2, 3 semitons, terça menor. E Si, Fá é o que? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 semitons. Isso aqui, uma quinta com 6 semitons, é uma quinta diminuta, não uma quinta justa. Ó, quinta justa seria aqui, ó, Si, Fá sustenido. Si, Fá natural é uma quinta justa. Então vamos lá.
uma tríade com a terça menor e a quinta diminuta, né? Uma tríade com a terça menor e uma quinta diminuta é uma tríade diminuta, certo? Então, vamos retomar. A tríade do primeiro grau é maior, do segundo grau é menor, terceiro grau é menor, quarto grau é maior, quinto grau é maior, sexto grau menor e sétimo grau é diminuta, tríade diminuta. Então, resumindo, nós temos como tríades maiores as tríades do primeiro grau, quarto grau e quinto grau. E como tríades menores as tríades do segundo grau, terceiro grau e sexto grau. E como tríade diminuta eu tenho a tríade do sétimo grau. Então isso tem que ser memorizado. Primeiro, quarto e quinto maiores. Segundo, terceiro e sexto menores e o sétimo tríade diminuta. Muito bem, esses acordes que nós vimos, baseados na escala maior, então um conjunto de acordes. Um conjunto de acordes se dá o nome de campo harmônico, tá? Então esse é o campo harmônico diatônico maior. Por quê? É o campo harmônico formado pelas notas diatônicas, tá? De uma escala maior. No caso, é um campo harmônico diatônico de Dó maior. Muito bem, agora nós vamos ver as notas do campo harmônico diatônico de Sol maior. Vamos nos basear na escala de Sol maior. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido e Sol, né? Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau, quinto grau, sexto grau, sétimo grau e primeiro grau. Muito bem. Sol, Si, Ré é uma tríade. Que tríade é essa? Tríade maior. Então a tríade do primeiro grau é maior. Por que é uma tríade maior? Porque tem uma terça maior e uma quinta justa. Lá, Dó, Mi é a tríade do segundo grau. É uma tríade menor. Si, Ré, Fá sustenido é uma tríade menor também. Então a tríade do terceiro grau é menor, a tríade do segundo grau é menor. Dó, Mi, Sol, uma tríade maior. É a tríade do quarto grau. Ré, Fá sustenido, Lá é a tríade do quinto grau. É maior também. Mi, Sol, Si, a tríade do sexto grau, que é menor. Fá, Lá, Dó, Fá sustenido, Lá, Dó, né? Essa é a tríade do sétimo grau, que é diminuta, uma tríade diminuta. Então, assim como na escala de Dó maior, as tríades do campo harmônico de Dó maior, a tríade do primeiro, do quarto e do quinto grau eram maiores, aqui em Sol maior, a tríade do primeiro, quarto e quinto também são maiores. Então tem o Sol maior, primeiro grau, Dó maior, quarto grau, Ré maior, quinto grau. E as tríades também do segundo grau, terceiro grau e sexto grau são menores, tá? Então, Lá menor, Si menor e Mi menor. E a tríade do sétimo grau é diminuta, tá? Lembrando que para ser a tríade diminuta, eu tenho que ter uma terça menor e uma quinta diminuta. Muito bem, agora vamos voltar ao campo harmônico de Dó maior, tá? Campo harmônico diatônico de Dó maior. Nós temos a escala Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Agora, ao invés de montarmos tríades, que são acordes montados em terças com 3 notas, vamos montar tétrades. São acordes montados em terças também, mas com 4 notas, ó. Tem 1, 2, 3, 4 notas. Essa primeira nota continua sendo chamada fundamental. A segunda nota é terça, a terceira nota é quinta, e essa última nota, a quarta nota, é chamada de sétima, tá? Terça, quinta e sétima. Vamos ver esse outro acorde. Ré, Fá, Lá, Dó. Terça, quinta e sétima. Agora vamos à classificação. Então, os acordes do campo harmônico diatônico de Dó maior. No primeiro grau, eu tenho uma tétrade maior com sétima maior, tá? Ó, maior com sétima maior. No segundo grau, eu tenho uma tétrade menor com sétima. No terceiro grau, eu tenho uma tétrade
menor com sétima também. No quarto grau eu tenho uma tétrade maior com sétima maior. Esse intervalo, sétima maior. No quinto grau eu tenho uma tétrade maior com sétima. Sétima menor, né? Mas aí eu chamo maior com sétima. Tá? Então, quinto grau, uma tétrade maior com sétima. No sexto grau eu tenho uma tétrade menor com sétima. Com sétima menor também, né? Mas eu chamo de sétima. E o sétimo grau eu tenho uma tétrade menor, ou não, uma tétrade menor com quinta diminuta e com sétima, tá? Uma tétrade menor com quinta diminuta e com sétima. Esse acorde nós chamamos ele de tétrade meio diminuta, tá? Então, é um acorde meio diminuto, é uma tétrade menor com quinta diminuta e sétima menor, ou meio diminuto. Então vamos recapitular. Quais são as tétrades que são maiores com sétimas maiores? O primeiro grau e o quarto grau, maiores com sétima maior. No campo harmônico diatônico maior, né? E a tétrade maior com sétima é a tétrade do quinto grau, tá? E as tétrades menores com sétima, as tétrades do segundo grau, do terceiro grau e do sexto grau. E tem uma tétrade meio diminuta, que é a tétrade do sétimo grau. Bem, vocês viram que quando eu falei de tríades, Si, Ré, Fá era uma tríade diminuta. E depois, quando eu falei de tétrade, Si, Ré, Fá, Lá era uma tétrade meio diminuta. Isso gera alguma confusão. Por quê? Quando é uma tétrade, ficou meio diminuto, a tétrade do sétimo grau. E quando era uma tríade, ficou uma tríade diminuta. O motivo disso é porque com essas notas Si, Ré, Fá, eu não tenho a indicação de alguma nota a mais, alguma coisa diferente. Então, como não tem diferente, é simplesmente a tríade diminuta. Mas quando tem uma tétrade, eu posso ter a variação dessa sétima. Ela pode ser uma sétima menor, ó. Si, Ré, Fá, Lá é uma sétima menor. Si, Lá é uma sétima menor. Então, como é uma sétima menor, aí vem aquela classificação que eu falei. Um acorde com terça menor, quinta diminuta e sétima menor é um acorde meio diminuto. E se eu tivesse o Lá bemol, Si, Lá bemol, aí esse Si, Lá bemol seria uma sétima diminuta. Então, um acorde com a terça menor, quinta diminuta e sétima diminuta é chamado de diminuto. Então, é uma tétrade diminuta. Tá? Então, essa aqui é a tríade diminuta, e essa é a tétrade diminuta, e essa é uma tétrade meio diminuta. Tá? Então, tem que ser observado isso. Essa explicação para se entender qual é o motivo de eu ter uma sétima diminuta ou uma sétima meio diminuta, isso na tétrade, ou numa tríade eu ter simplesmente uma tríade diminuta.